carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 10, eu quero falar um pouquinho hoje sobre dinheiro. E na verdade eu vou ficar umas 3 semanas só falando sobre dinheiro aqui. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas versões dizem é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Dá para dizer amém? Diga comigo: Senhor, me ensina a lidar com o dinheiro. Senta um pouquinho, por favor. Queridos, como eu disse, eu vou falar sobre dinheiro. E algumas pessoas têm arrepio de pensarem nisso, porque algumas têm o conceito de que dinheiro se transformou em instrumento ou alvo, meta do ambiente das igrejas. E algumas pessoas têm uma certa ojerize desse assunto. No entanto, das 36 parábolas que Jesus narrou, em 17 delas ele usou o dinheiro como ponto de partida ou tema da parábola, ou no mínimo como plano de fundo para as verdades que ele estava querendo ensinar e instruir. Vou repetir, ele narrou 36 parábolas e 17 tiveram o dinheiro como tema ou como plano de fundo da sua narrativa. Na abordagem que eu quero começar hoje, e não vou encerrar hoje, certamente, eu quero falar com você sobre dinheiro, perigo, maldição ou bênção. George Foreman, um dos grandes pugilistas da história, pastor norte-americano, tem uma frase dele que se tornou célebre porque ele diz assim: eu não gosto de dinheiro, mas confesso que ele alegra os meus credores. Salomão, num dos seus textos de Eclesiastes, diz que o dinheiro por tudo aqui responde. O que nós precisamos é compreender quando tê-lo se transforma numa armadilha, quando tê-lo se transforma num perigo, numa maldição. Para os judeus dos dias de Jesus, riquezas materiais eram sinônimos de bênção espiritual. Eles compreendiam que se alguém prosperava, é porque estava prosperava financeiramente, é porque estava plenamente alinhado com Deus. E é por causa disso que quando Jesus conversa com o chamado jovem rico, ele diz: se você quiser entrar no reino de Deus, vende tudo que você tem, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus estava fazendo aquele homem rico entender, e a partir dele, os ricos do seu tempo,
que salvação e riqueza não estão correlacionadas, não são interdependentes, que um homem pode ser rico e perder a sua própria alma, assim como o fato de ser rico não condena ninguém ao inferno. Jesus está ensinando que alguém pode ser pobre e estar debaixo de bênção, assim como a pobreza não é sinônimo de maldição, nem mesmo de aprovação divina. Jesus está nos ensinando que a vida não pode ser analisada a partir de um aspecto isolado, porque o homem foi criado para ser completo, pleno. Uma expressão que eu tenho usado com bastante frequência, teleios, que indica plenitude, completude, integralidade. Nós precisamos compreender que prosperidade é o plano de Deus para os seus filhos e as suas filhas. No entanto, nós precisamos ignorar a ideia de que prosperidade se resume a dinheiro. Prosperidade é quando todas as áreas da nossa vida se alinham numa harmonia e caminham numa simetria orquestrada, organizada, planejada pela presença de Deus. A Bíblia diz de Isaac, Gênesis 26, 12, que ele se tornou rico, riquíssimo e próspero. É interessante, ele se tornou rico, riquíssimo e próspero, porque prosperidade é mais do que ser riquíssimo. A palavra prosperidade no hebraico do Antigo Testamento é tesalek. Tesalek significa ausência de necessidade. Então, aquilo que é prosperidade para um não é necessariamente prosperidade para o outro. A ausência de necessidade fala de ter sucesso. Tesalek fala de ter bons resultados, ter abundância. Porém, o que é abundância para mim não é necessariamente abundância para você. Então alguém pode ter menos do que outro e se sentir próspero, e outro que tem muito continuar insaciável. É disso que Paulo trata no texto que nós acabamos de ler, e nós vamos fazer uma rápida exegese. Se você tem o hábito de riscar a Bíblia, pega a caneta. Se você não tem o hábito de riscar a Bíblia, risca o papel, escreve no seu dispositivo eletrônico. Se não vai fazer nada disso, aprende que culto de doutrina, culto da palavra, culto de ensino é a chance de você crescer em conhecimento. Já no Novo Testamento, a palavra prosperidade é euodô, que significa ter uma vida bem-sucedida, ou ir por um caminho fácil e direto. Simplificando, chegar lá, garantir bom resultado, fazer prosperar ou ser bem-sucedido naquilo que executou. Isto é prosperidade. E de algum modo nós desenvolvemos uma certa rejeição ao termo por causa de alguns abusos na aplicação da expressão e do vocábulo. Mas o fato é que Deus quer que você prospere. Eu vou repetir porque só 2 ouviram. O fato é que Deus quer que você prospere. Deus quer que naquilo que você faz, você seja bem-sucedido.
O que atrapalha esse negócio muitas vezes é uma mentalidade empobrecida por conceitos equivocados, que nos impedem de alcançar aquilo que Deus reservou para a nossa vida. É preciso, portanto, compreender o que a Bíblia nos ensina acerca desse assunto. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está ensinando acerca de uma tendência que nos seus dias já era real. A tendência de nos inclinarmos para o materialismo e vivermos um evangelho focado no ter, em vez de um evangelho pautado no ser. Nós vivemos um fenômeno na atualidade que a sociologia cristã chama de evangelho de produto. O que é o evangelho de produto? Dentro da filosofia do evangelho de produto, Deus é um fornecedor de bênçãos. A igreja é um centro de distribuição. O altar é um balcão. E o pastor é um entregador de bênçãos. Ou seja, eu vou à igreja porque eu preciso de algo de Deus. E cada uma ramificação cria um produto para disponibilizar. Já falei disso aqui algumas vezes. Só que o evangelho não é uma prateleira de fornecimento de bênçãos. O evangelho é a mensagem das boas novas. Você pode ser livre do poder do pecado, ser livre do poder do inferno e entrar no céu para viver eternamente. Isto é o evangelho. As bênçãos materiais fazem parte do plano de Deus para nós, mas não podem ser o nosso fim, o nosso propósito maior. Paulo percebe essa tendência no cenário da igreja para a qual ele escreve. Timóteo é pastor em Éfeso, e Éfeso é uma das principais cidades do mundo antigo, do mundo grego. A mentalidade deles era puramente realista, ou a chamada helenista. Os gregos viviam voltados para o prazer. Portanto, aquilo que me dá prazer é porque Deus está me dando. E presta atenção, nem tudo que te dá prazer é Deus que está te dando. Não confunda. Há prazeres que não são de ordem divina. E Paulo, objetivando alcançar o coração daqueles irmãos, orienta sobre a dádiva das riquezas, mas alerta sobre o perigo delas. Um dia Jesus, em João capítulo 6, versículo 26, olhou para a multidão que o acompanhava e disse assim: vocês não me seguem porque creem em mim. Vocês me seguem por interesses pessoais, porque eu multipliquei pão e vocês comeram. Ou seja, eles estavam seguindo a Jesus por interesses nas bênçãos materiais. E Jesus provoca, confronta, alfineta isto. Aliás, vale a pena fazer uma pergunta básica: por que você segue a Cristo? Qual é a meta? Qual é o propósito? E óbvio, repito, prosperidade é o plano de Deus para nós. Porém, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vêm a reboque, vos serão acrescentadas. Você vai receber. Por quê? Porque o reino de Deus é um tesouro. O reino de Deus é uma dádiva para aqueles que o abraçam. Então Paulo, vamos lá para o texto. Paulo começa dizendo assim:
nada trouxemos para este mundo, e nada haveremos de levar dele. O historiador conta que Bonaparte, próximo à sua morte, pediu aos seus generais que no cortejo do seu sepultamento as suas mãos fossem deixadas à vista, para que a multidão visse as suas mãos vazias. E quando alguém perguntou: mas para que isso? Ele disse: para que todos vejam que eu derrubei reis, conquistei reinos e dominei territórios, mas na morte nada poderei levar. Disse que o imperador, passando um dia num cemitério do território do Império Romano, encontrou o pensador Cícero cavando sepulcros, separando partes de ossos de pessoas mortas, obviamente. E o imperador parou o seu cortejo e disse ao seu porta-voz: pergunta para aquele doido o que ele está fazendo, desenterrando mortos. E quando o porta-voz do imperador perguntou: o que você faz? Ele disse: eu estou apenas buscando descobrir a diferença entre os que empunham a espada e aqueles que são mortos por ela. Quero descobrir a diferença entre os nobres e os plebeus, entre os dominadores e os dominados, e chego à conclusão que aqui todos se tornam iguais. A conclusão que Paulo está utilizando aqui é esta: nada trouxemos, nada levaremos. Os estoicos tinham essa mesma conceituação, que da vida nada se leva. Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 13, e ele trata desse assunto, e alguns historiadores pensam que Salomão está reproduzindo um pensamento dos estoicos. Capítulo 5, versículo 13 de Eclesiastes, ele diz assim: há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer investimento ruim. E havendo algum filho, nada lhe fica na mão. Essa semana eu estava vendo a frase de um dos grandes empreendedores do mundo ocidental, um dos grandes investidores do mundo ocidental, por sinal é brasileiro, e ele diz assim: empresas não são construídas para os filhos, empresas são construídas para serem vendidas, porque quando o fundador não pode mais continuar ou morre, normalmente os filhos não têm interesse em dar continuidade no empreendimento do pai. Estou construindo para o meu filho. E quem te disse que o teu filho vai seguir exatamente o que você fez? Eu vi um dia um fazendeiro frustrado dizendo: tenho 12 filhos e nenhum quer cuidar da fazenda. Salomão está dizendo isto: havendo algum filho, nada ficará em sua mão. Assim que também isto é um grave mal, que vi, justamente como veio, assim há de ir. A única diferença é que você veio nu, e por alguma razão de protocolo, cultura, capricho, você vai vestido. E por incrível que pareça, ninguém teria coragem de vestir a sua roupa depois de você, nessa última vestida que você vai dar. Salomão, Paulo, está dizendo: nada trouxemos, nada levaremos. O pensador Sêneca disse: ninguém nasce rico. Todo aquele que vem ao mundo recebe ordens de contentar-se com o alimento e com o vestuário, e nada poderá levar daquilo que adquiriu. É isso que Salomão está dizendo. Então presta atenção: não pensa que a riqueza que nós angariamos pode embarcar conosco, ela
se não for bem planejada, servirá de instrumento de guerra para os que ficam. Mas, no máximo, quem a angariou e se foi, consegue um caixão luxuoso. Nada mais do que isto. Nada trouxemos, nada levaremos. Pastor, para que esse sermão melancólico hoje? O que é que o senhor está querendo mesmo? Eu estou querendo que você entenda que o seu foco, a sua força motriz, a sua visão, a sua paixão não pode estar no ter, precisa estar no ser. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te engrandecer, mas nunca coloque o coração naquilo que você tem. Dá para dizer amém? Só para confirmar. Provoca a pessoa do seu lado e fala agora assim: não dá para levar nada. Paulo está dizendo: nada trouxemos, nada levaremos. Vamos lá, olha o versículo 8. Nós vamos falar sobre dinheiro, perigo, maldição ou bênção. Eu estou falando sobre dinheiro. E olha que você pensou que eu ia trazer uma palavra assim, daquela prosperidade apelativa. Pensou ou não pensou? Fala a verdade. E eu quero que você prospere. Presta atenção numa coisa: você tem um pastor que não tem problema nenhum em ver você crescer, prosperar, ganhar muito dinheiro. Fico feliz da vida. Já sentei com pessoas que estavam passando perrengues, conversamos, dei ideias, dei sugestões. A sabedoria é divina e a glória também é de Deus. Camarada prosperou, nunca me ligou perguntando: pastor, quanto eu coloco na conta? Porque o propósito não foi esse. E eu fiquei feliz da vida porque ele prosperou. Eu lembro de uma vez que recebi um chamado para ir na casa, na loja de um empresário, no escritório, que estava querendo cometer suicídio. E eu cheguei lá 3 da tarde. E quando eu consegui entrar na sala dele, conversando pelo vidro, já eram mais de 18 horas. Por volta das 19 eu consegui tomar a arma da mão dele e entregar para o chefe de segurança. Depois da nossa conversa, ele me disse que ele havia perdido naquele dia, exatamente, milhões. Ele perdeu alguns milhões no investimento ruim. E no meio da conversa, eu orei por ele, estimulei na fé, vim embora. Depois de orar por ele e pela esposa, eles foram para casa. Uns 2 ou 3 dias depois, ele me ligou e disse assim: pastor, eu tenho 4.800.000 guardados. Eu disse: o quê? 4.800.000. Se tu estava querendo cometer suicídio com 4.800.000 guardados. Mas só acorda para a vida, dengoso. A maioria das pessoas que eu conheço não verão esta cifra nem na vida inteira. Aí ele disse: eu te liguei para te falar que eu só vou investir esse dinheiro onde você mandar. Não, eu não sou investidor, eu não sou assessor financeiro, conselheiro de finanças. É bom você procurar alguém da área. Não, eu tenho alguém da área, mas eu só faço o que o Senhor me orientar a fazer. Eu disse: ele me dá alguns dias para eu orar. Orei acerca do assunto, encontrei um caminho, fiz a ponte para o caminho, deixei ele sentado na sala com outro investidor do top dele. Deu certo, cresceram, estão voando em nuvens elevadas. Glórias a Deus por isso, porque eu creio que o Senhor te chamou para prosperar. E aprendi que quando eu sou instrumento de bênção na sua vida, o Senhor Deus abre lençóis, cortinas, portas, provisão sobre a minha vida, porque eu distribuí pão para você comer no deserto. Então eu creio em prosperidade. Nada trouxemos, nada levaremos. Versículo 8. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Isso aqui é
Dá um nó. Vamos lá. Tendo sustento. A palavra sustento aqui é diatrofe, que fala de nutrição, alimento, comida. Você se alimentou? É isso que Paulo está dizendo aqui. Você se alimentou? Você tem comida? Você está abastecido? Está nutrido? Esteja contente. Esteja contente. Pare de reclamar. Quem se alimentou hoje, levanta a mão. Esteja contente. Pare de reclamar. Se você não se alimentou por uma questão de não deu tempo, opção, qualquer coisa, não é motivo de reclamação. Ou você não organizou seu tempo, ou não quis comer. Mas você tem comida e tem como fazê-lo. Esses dias eu falando com o irmão que quando eu era criança eu tomava café preto com farinha, adoçado com rapadura todo dia para ir para a escola. Ele olhou para mim e fez assim: ah, pastor, mas café preto com farinha é gostoso. Isso é gostoso hoje, que eu tomo se eu quiser. Mas quando eu tinha que tomar domingo, segunda, terça, quarta, quinta não, porque dia de quinta-feira era obrigado jejuar. Na minha casa jejum era obrigatório, não era opcional. Então no dia do círculo de oração tinha que jejuar. Ou jejuava ou tomava uma surra. Então entre uma surra e um jejum a gente jejua. E na verdade jejuar na quinta-feira chegava a ser um livramento. Era a chance de escapar do café preto com farinha. Mas sexta-feira tinha mais e sábado novamente. Então, hoje eu vou chegar em casa, vou pegar um cafezinho com leite, vou jogar farinha dentro e misturar e tomar, está uma delícia. Mas naqueles dias, irmãos, era todo dia. O que Paulo está dizendo é: se você se alimentou, seja grato. Seja grato. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos. A palavra cobrir aqui é do grego skepasma, que fala de cobertura. Não fala apenas de roupa, fala de moradia. Embora para o oriental a moradia não era elemento essencial. Eles não tinham a moradia como sinônimo de estabilidade, como nós ocidentais temos. No entanto, Paulo diz: se você comeu e se você tem cobertura, está vestido, está de roupa, tem onde reclinar a cabeça hoje, esteja contente, esteja agradecido. Os nossos filhos, por alguma razão, eles desenvolvem uma capacidade incrível de reclamar. Eles chegam na mesa, a mesa está farta, mas eles dizem: não tem nada, não tem o que eles querem. Então se não tem o que eu quero, não tem nada. A roupa, tem uma fase na vida dos meninos, não sei se com as meninas também é assim, eu vou descobrir já. Mas tem uma fase na vida dos meninos que se você pegar uma calça e colocar na calçada, ela vai para a escola sozinha, porque só serve aquela. Vai reclamar da vida. Olha, tem suco de laranja, tem suco de limão, tem suco de acerola, tem suco de abacaxi. Mas como ele quer suco de manga, ele diz: não tem nenhum. Mas eles estão na fase natural da insatisfação, porque estão em processo de desenvolvimento, e cabe a nós, pais, orientá-los. Mas quanta gente na fase adulta eternamente insatisfeito. Aliás, tem gente no casamento eternamente insatisfeito, no emprego eternamente insatisfeito, na igreja eternamente insatisfeito. É gente, sem querer ofender, é gente que não saiu do útero. Porque no útero a criança vive uma simbiose, por meio da qual ela é nutrida pela mãe. Ela não tem que fazer nada, está perfeito. O indivíduo que nasce, mas não sai do útero, continua achando que a vida tem que arrumar alguém para lhe manter suprido e nutrido, sem ele fazer esforço nenhum. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprende com ela e ser sábio. Está escrito.
Eu perguntei para o irmão: já te disseram que preguiça é pecado, irmão? É pecado. Então, se você tem alimento e se você tem cobertura, esteja com isso agradecido, satisfeito, louve, celebre e desenvolva nos seus filhos a cultura da gratidão. Faça com que eles se tornem gratos, porque gratidão é a chave para receber mais. Amém? Diga comigo: Senhor, eu te agradeço por aquilo que eu reclamei hoje. Aliás, Romana trouxe uma frase para nós aqui um dia num seminário, que eu peguei a frase e vivo repetindo: e se você acordasse amanhã apenas com aquilo pelo que você agradeceu hoje? Vamos lá. E se você acordasse amanhã apenas com aquilo pelo que você agradeceu hoje, o que você teria? Vamos mudar a pergunta? E se você amanhecer amanhã apenas com aquilo do que você reclamou hoje? Tem alguém aí, não? Isso é reflexão ou é melancolia? Fala assim com o vizinho: e aí? Tendo, porém, nutrição, diatrofes, comida, alimento, esquepasma, cobertura, vestimenta, teto, esteja com isto satisfeito. É interessante que satisfação, contente aqui, não é acomodado. Paulo não está lhe proibindo de querer mais, ele está lhe proibindo de reclamar do que você tem. A palavra contente aqui é arqueo, que significa satisfação. Está satisfeito. Estava almoçando na Irlanda, uma certa feita que eu fui ministrar numa conferência, e depois do almoço eu vi umas duas cenas que para mim se você sentar na mesa para almoçar e eu estiver na mesma mesa que você, dá licença que eu vou faltar com a educação total agora, tá? Não faz isso. Jesus, ai, sangue. A outra é para algumas culturas isso é sinônimo de apetite atendido. Me alimentei bem, estou satisfeito. Então, quando eu levantei da mesa, eu fui lá para fora da casa, e olha que estava um frio. Era julho. Era julho? Eu sei que estava muito frio. E eu fui lá para a varanda da casa, porque dentro da casa, e rapaz, estão chamando passarinho, irmão, sangue de Jesus. O outro de vez em quando soltava um... Mas na cultura é satisfação. Quantos de nós vai à mesa e sai da mesa reclamando do que comeu? Eu conheço uma pessoa, e conheço muito, mas eu tenho muita aproximação, muita intimidade. Ela é extremamente cuidadosa, zelosa, cri-cri, minuciosa, mas é impossível ela te oferecer uma coisa que ela mesma preparou sem colocar defeito. Um dia eu falei com ela: faz assim, ó, não quer dar? Avisa que não quer dar, não fica botando defeito para ver se eu rejeito. Então, tem gente que
terminou de se alimentar, reclama. Está vestido e reclama. Em nome de Jesus de Nazaré, desenvolva satisfação, contentamento, capacidade de louvar pela bênção recebida. Se tem alguém aqui em casa, dá um glória, aplaude ao Senhor, louva a Jesus. O Salmo de número 91 foi escrito por causa disso. Aquele salmo que a gente usa como salmo de batalha espiritual, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para expulsar os espíritos maus. Na verdade, o fundo histórico do Salmo 91 é Davi fazendo menção da provisão de Deus sobre Israel quando Israel sai do Egito. O Salmo 91 retrata o cuidado de Deus, revela a maneira como Deus providenciou bens, cuidados, alimentação para o seu povo. Mas é incrível, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito com destino a Canaã, mas dos quase 3 milhões que saíram, apenas 2 entraram. Isso é um extermínio sem precedente. Somente Josué e Caleb entraram. E se o irmão olhar direitinho a Bíblia, o irmão vai perceber que uma das maiores listas de milagres da Bíblia é o que Deus está fazendo no deserto com os hebreus. Observe que no meio de uma multidão vivendo uma onda de milagres, nós temos uma multidão eternamente insatisfeita, reclamando sempre. Então, satisfação não tem a ver com os milagres que você vive, satisfação tem a ver com a gratidão que você cultiva. Você pode estar vivendo milagres e reclamando a vida inteira, mas se a sua alma for grata, até na tribulação, você consegue agradecer. Estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro. Não gosto que fale de dinheiro na igreja. Tá, o que é que tem no seu pé? Sapato? Consegue um lá sem dinheiro? Esse auxiliar de púlpito. Eu tentei me livrar dessa coisa e não consegui. Alguém já disse que eu estou me rendendo, que eu não estou nem tirando mais para pregar. Estou sendo vencido pelo cansaço. O nome disso é óculos. Não. O nome disso é dinheiro. Para adquirir eu preciso. Eu estou falando de dinheiro. Agora, falando de dinheiro, estou te dizendo, nada trouxemos. Incrível isso, né? Não nasci usando óculos. E se por alguma razão eu tombar hoje, e amanhã terão que me despachar, porque se eu tombar hoje, tem um bocado de gente que me ama, mas não me quer em casa. É ou não é? Ah, pastor, como eu amo a sua vida. Mas lá em casa, depois de tombar, não, pastor. Destino é outro. Tá. Elide não vai usar os óculos? O meu não. Catarina não vai usar? Johnny não vai usar? Mas não vão mandar junto. Vão deixar lá. Nem os óculos eu levo. Porque nada trouxemos e nada levaremos. E pode ficar tranquilo que eu não vou morrer hoje. Porque pode ter alguém aí dizendo assim, fala Deus. Eu já estou lhe desiludindo. Tira o cavalo da chuva para não morrer gripado. O que eu estou querendo que eu e você entendamos é que a insatisfação gera cobiça. Porque quando eu estou insatisfeito, eu reclamo do que não tenho porque não valorizo o que tenho. Aí preciso cobiçar o que ainda não alcancei.
E a cobiça vai gerar idolatria. Por quê? Porque Deus não está me suprindo, então eu vou criar mecanismos, ídolos que substituirão Deus. É por isso que o bezerro de ouro foi construído, por causa da insatisfação. A insatisfação me diz que Deus não é capaz de me suprir, então eu vou criar mecanismos, ídolos, que substituirão Deus. Aí eu caio no pecado da idolatria. Então Paulo diz: esteja contente, arqueô, satisfeito, agradecido, louvando. Lembro de quando eu reclamava do café preto com farinha. E quando eu reclamava, a minha mãe dizia: não reclama. Um dia você vai escolher a comida que você quer comer. Todas as vezes que eu chego num restaurante hoje e o cardápio vem para minha mão, eu tenho que lembrar dessa palavra profética. Eu já disse aqui, na época que quichute era tênis de filho de papai. Quem lembra de quichute? Quem usou quichute? Todo mundo estava melhor que eu aí, tá vendo? Eu usava conga. Conguinha azul do bico branco. Um dia Jones me perguntou: pai, conga não é All Star? Ah, meu filho. Conguinha azul do bico branco, com a meia azul e uma calça verde de tergal. Ainda existe tergal, amor? Esse tecido existe? Tá. E o detalhe, e minha mãe penteava meu cabelo com óleo de uricuri, partia de lado para ficar assim bem pegadinho. E quando eu estava arrumadinho com a minha conguinha, minha mãe pegava na minha bochecha e dizia: lindo. E quer saber o que é mais lindo? O que é mais lindo é que eu acreditava. Mas quando eu ia reclamar da conga, no dia que eu pedi um quichute e não tinha dinheiro para comprar, quem lembra da Raider? No dia que eu quis comprar uma Raider é de ontem, é de uns 15 dias que saiu de linha. E eu não tive dinheiro para comprar a Raider, e eu reclamei. A minha mãe disse: não reclama, um dia você vai escolher o sapato que você quer calçar. Ela estava me ensinando gratidão, profetizando sobre minha esperança. E o Senhor cumpriu cada uma das profecias que ela proferiu sobre a minha vida. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai sair do vale, você vai alcançar a meta, o milagre vai te alcançar. Se esse aplauso é porque você acredita, faça melhor, porque eu não estou falando em nome do pastor, eu estou falando em nome do Supremo Pastor. Você vai prosperar. Então, seja grato, esteja satisfeito, porque a insatisfação gera murmuração. A murmuração gera desânimo. O desânimo te leva à desistência, e a desistência te faz perder a bênção que o Senhor te prometeu. É por isso que Paulo está dizendo: esteja contente. Tenho que avançar para a gente terminar. Semana que vem eu falo sobre dinheiro. Estou falando sobre isso. Olha lá, vamos agilizar. Olha o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Paulo não está dizendo que os ricos caem em tentação e em laço. Ele está dizendo os que querem ser ricos. Ele está falando da cobiça pelas riquezas. Paulo está falando do desespero desvairado. Vou usar uma expressão dos antigos nordestinos: a sangria desatada.
o desespero de ter. Aqueles que vivem nesta ânsia caem em tentação. Tentação aqui é peirasmos, que significa apertos, dificuldades, testes. Ou seja, no desespero pela riqueza, o indivíduo entra num aperto desnecessário. Não precisava estar no sufoco que está, mas a ânsia pela riqueza lhe colocou em aperto e em dificuldade. Quer ficar rico? Só 2. Quer ficar rico? Larga de desespero. Salomão diz que a riqueza adquirida às pressas logo diminuirá, mas aquele que ajunta pouco a pouco verá a sua riqueza aumentada. É um processo. É um processo. Aqueles que querem ser ricos caem em apertos e em laços. Laço aqui é peixes, armadilha. É a mesma expressão usada para um pássaro que caiu no assalpão. Paulo está dizendo que muita gente cai em armadilha, porque o desespero da riqueza tira a sua capacidade de análise. Ah, mas se eu perder essa oportunidade, a oportunidade perdida não volta mais. Mas se tu entrar numa oportunidade ruim, então presta atenção, nada é perda quando é planejado, organizado e supervisionado. Ninguém planeja fracassar, fracassa porque não planeja. Entende isso? Ninguém planeja fracassar, fracassa porque não planeja. Os que querem ser ricos caem em laço, em armadilhas, são surpreendidos pelo improvável. E eu estou dizendo a você que o plano de Deus é que você cresça, mas seja cuidadoso, zeloso, não deixe o seu coração ser encantado. Planeje. E ele continua: cai em tentação, peirasmos, aperto, cai em laço, armadilha e em concupiscências loucas e nocivas. Aqui ele está falando de quando a ânsia pela riqueza leva o indivíduo a um desejo maligno, epitomia, desejo maligno. Concupiscência aqui é quando Satanás, percebendo tua ânsia, decide explorá-la, e o desejo deixa de ser uma simples ganância humana e passa a ser um desejo maligno para alcançar a qualquer custo. É daí que vem a expressão: vendeu a alma ao diabo. Gente disposta a qualquer coisa para qualquer coisa. Recebi um dia no final do culto do nosso culto em Salvador, 3 cidadãos querendo falar comigo depois do culto, e eu os atendi. A igreja tem conta bancária, pastor? Tem. O senhor tem alguma outra conta de instituição sem fins lucrativos? Tem. A associação? Mas por quê? Porque nós estamos com uma remessa de dinheiro para receber, e nós precisamos de 1 ou 2 contas de uma instituição sem fins lucrativos. O dinheiro cai na sua conta num dia, deixa lá 72 horas, depois o senhor joga para as contas que nós vamos direcionar. E precisamos de algumas remessas. A primeira remessa é de 5 milhões. Quando o senhor transferir, 500 fica na conta da igreja, o senhor transfere 4,5. A segunda remessa, mais 5. O senhor deixa 750 na conta da igreja e transfere 4,250. Terceira remessa, mais 5.
O senhor transfere 4 e deixa 1. Quinta remessa, mais 5. O senhor transfere, deixa 1,25, 1,250 e transfere a diferença. Eu olhei para o cara e fiz assim: olha bem para mim. Você está me chamando de lavanderia na cara de pau? Não, pastor, o senhor não entendeu. É tudo legal. É tudo legal, é porque tu não bota na tua conta. Vamos fazer o seguinte: pode botar na conta da igreja e eu devolvo. Quero nada. Agora só sai com nota. Tudo direcionadinho. Pastor, mas aí rapaz, vai armar para o Satanás. Vai botar um cão no aperto. Porque e o detalhe, eu estava na angústia pelo pagamento do terreno. É isso que você tem que entender. Tentação é a proposta do diabo de um suprimento imediato para um problema de agora. Eu podia até achar nisso, Deus abriu a porta, aleluia, eu sabia que Deus não ia me deixar na mão. Mas eu tocar no meio de uma armadilha e o diabo lá na porta com o dedo cruzado, dizendo: entra que eu te pego na esquina. E o Espírito Santo dizendo: Josué, deixa de ser idiota, não entra nessa enrascada, isso é coisa do Satanás. Olha para o seu vizinho para ele: vigia. Os caminhoneiros dizem que tatu amarrado na beira da estrada ou tá podre ou tem bandido atrás da moita. Vigia, porque as bênçãos de Deus não são dadas pelas portas dos fundos. As bênçãos de Deus não são dadas com jeitinhos. As bênçãos de Deus são dadas de maneira justa, divina, porque Deus não tem necessidade de esconder que te abençoou. Bênçãos que não podem ser testemunhadas. Bênçãos que não podem ser compartilhadas. Bênçãos que não servirão para glorificar a Deus. Não são bênçãos. Caem em laços, em concupiscências, tem que terminar. E ele diz assim: essas concupiscências loucas e nocivas submergem os homens, afogam na ruína, sufocam na ruína, em destruição. Provérbios capítulo 23, versículo 4 até o versículo 8. Olha o que Salomão diz para nós sobre esse assunto. Ele diz assim: não te fatigues para que te enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou em seu coração, assim ele é. Come e bebe, ele te diz, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não te contamina com a cobiça, porque quando você come movido pela cobiça, isso vai dar má digestão e vai resultar em vômito, vai te trazer problema. Então submergem, sufocam os homens em ruína e destruição. Aí ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já vi um bocado de gente dizendo: Deus diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Diz não. Deus não disse em lugar nenhum que dinheiro é raiz de malignidade. Ele disse que o amor ao dinheiro. Um dia Jesus disse assim: onde estiver o teu
as tuas riquezas, ali estará o teu coração. Se tem alguém do seu lado, pergunta para ele: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? No Ocidente, sobretudo na língua portuguesa, o amor relativizou. Você sabia disso, né? O amor relativizou. Eu amo meu filho, eu amo chocolate, eu amo meu carro, eu amo essa roupa, eu amo essa cor, eu amo minha bicicleta. Então o amor relativizou. Mas a questão aqui é: o teu coração não pode estar naquilo que você possui. Por exemplo, tua mulher sai no teu carro, ela dirige bem. O único problema é que de vez em quando ela resolve se maquiar enquanto está dirigindo, porque mulher tem essa capacidade, dirigindo e maquiando, retocando o batom. Teu filho sai no teu carro. O único problema é que o teu filho abre o vidro, coloca uma mão para fora, com a outra segura o celular, porque ele pensa que o carro tem piloto automático. Mas tudo bem. De repente acontece uma situação, encostou na traseira de alguém, ou alguém foi lá e deu um... Aí teu filho liga: papai. A mulher liga: amor. E quando ela liga assim com esse: amor, pode amar, irmão. Amor, encostei o carro. Encostou? Qual é a sua primeira pergunta? Amassou muito? Ou você está bem? Qual é o foco? Onde está o teu coração? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Onde está o teu coração? E nesta cobiça, tenho que terminar, mas até se eu continuo. E nesta cobiça ele diz: muitos se desviaram da fé, esfriaram na fé, porque o desespero pelo dinheiro é maior do que o desejo de servir a Cristo. Por que não vai para a igreja? Não tem um tempo. Porque você não veio para a Santa Ceia? Não tive tempo. Nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. O reino de Deus passou para segundo plano. Alguns enriquecem e depois da riqueza e da prosperidade se esquecem de quem Ele fez prosperar. Tem tempo para tudo, menos para adorar a Deus. Não faz, deve ter uns 30 dias que eu encontrei alguém e falei: você não voltou para a igreja? Pastor, a pandemia. Isso é verdade, a gente ainda está traumatizado. Eu mesmo recebi carta de convite, não fui porque Jesus rasgou a carta. Mas você não... Não, pastor, ainda estou com medo de sair de casa. Está indo para o trabalho? Estou. Legal. Para o shopping? De vez em quando. Isso é porque eu vi uma postagem ali indo para o cinema, tá? E para o cinema? Viver um filminho. Ah, legal. Só tem medo de Covid na igreja. No cinema não. No shopping não. No ônibus não. Você não está percebendo que Satanás está distorcendo sua visão? Que eu não estou dizendo para você descuidar, tenha todo cuidado, mas não deixe o adversário embrulhar, trollar a sua mente. Por causa da cobiça se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Dor aqui é odune, lamentos, ais. Ah, se eu não tivesse feito.
Ah, se eu tivesse ouvido aquele conselho. A palavra do Senhor está dizendo: prospere, cresça. E eu vou orar agora pelo seu crescimento e pela sua prosperidade, pela sua expansão. Mas não coloque o seu coração no que você tem. Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração em Deus, porque Ele é a fonte. Tudo passa, tudo se perde, mas o Senhor permanece para sempre. Ele é o nosso sustento, a nossa coluna, o nosso braço forte, o nosso provedor, o nosso supridor, aquele que cuida de nós. Fica de pé, por favor. Coloque a sua esperança em Deus. Tenha tudo. Adquira, trabalhe, mas não esqueça nunca: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem uns irmãos que quando chega a determinado patamar da vida financeira, agora eu sou, não quer mais servir na igreja. Servir na igreja, pastor, Essa semana, domingo, eu estava pregando em São Paulo. E quando o pastor chegou comigo e foi estacionar o carro, um irmão correu para tirar o cone e guiou o pastor para o pastor estacionar. Quando o pastor parou o carro, ele disse assim: meu amigo, esse camarada que está me ajudando a estacionar o carro é CEO de uma grande multinacional. Cheguei uma certa feita no Pará, e o pastor me levou no estádio para ver onde seria o evento. E lá estavam os irmãos descarregando caminhões, tirando bancos e cadeiras. E o pastor disse: está vendo aquele cara debaixo de um banco ali, puxando o banco do caminhão para colocar ali no... Estou vendo? Aquele camarada é 3 estrelas do exército. Entenda que no reino de Deus, quanto mais você cresce, menor você fica. Quanto mais você cresce, mais você serve. O maior servirá o menor. Cheguei na igreja de um amigo meu, outro dia eu fui ministrar num encontro de empreendedores, e tinha um camarada lá sentado, meio descabelado, com a mochila jogada do lado da cadeira. E quando nós terminamos, esse amigo meu veio apresentá-lo a mim. Ele é CEO de algumas companhias no mundo. Fala fluentemente 5, 6 idiomas. Viaja o mundo afora, cuidando de companhias e milhões de dólares, sentado com tranquilidade. Seja, tenha, consiga, alcance. Em nome de Jesus, alcance. Mas não coloque o seu coração nisto, porque Ele é a fonte de toda a bênção. Agora eu quero orar com você. Pega alguma coisa tua aí: chave do carro, chave do apartamento, chave do escritório, sua carteira do CRM, da OAB. Pegue algo que represente você, o que você tem. Pastor, tem nada. Tem nada não, pastor. Um dia um jovem falou comigo: e quem não tem nada, pastor? Pega o quê? Pega os sonhos, pegue os seus projetos, pegue aquilo que é a tua visão. Eu vou continuar falando sobre dinheiro nas próximas terças, mas eu quero que você pegue tudo que você tem e diga ao Senhor com as suas palavras, mas faz isso de todo o coração, e diz para Ele: Senhor, eu estou colocando no altar. Eu estou colocando no altar
porque eu sei que no altar o que eu coloco volta multiplicado. Aquilo que eu coloco no altar ecoa na eternidade. Diga para Deus: eu estou colocando no altar porque eu sei que diante do Senhor o que sai da minha mão nunca sai da minha vida. Pai, eu quero apresentar ao Senhor agora os teus filhos, os seus bens, suas riquezas, seus talentos, seus dons, suas posses, formação, títulos, conquistas, projetos, posição socioeconômica. Eu quero consagrar a Ti tudo isto como oferta. Tu sabes, Senhor, quem saiu de casa e deixou a geladeira desfalcada. Tu sabes quem está em casa agora acompanhando este culto, mas está passando um momento de desafio. Tu também sabes quem tem em abundância, porque o Senhor lhe permitiu prosperar e realizar os seus sonhos e ter uma vida estabilizada. Nós estamos colocando tudo isto diante do Senhor agora e consagrando a Ti. Ó Deus, aleluia, desperta, ativa, aciona a capacidade cognitiva do teu filho e da tua filha. Coloca-o entre os melhores para ser dos melhores naquilo que faz. O rei Nabucodonosor tinha 120 príncipes, e entre os 120 ele elegeu 5. E Daniel estava entre os 5, Senhor. E a tua palavra diz que o rei planejava colocar Daniel sobre os 5. Eu estou agora, Pai, declarando e profetizando a porta do emprego aberta. Eu estou declarando e profetizando a porta da empresa aberta. Eu estou declarando e profetizando em nome de Jesus Cristo uma nova oportunidade, novas ideias, visão de empreendimento, capacidade empreendedora. Desenvolve no teu filho, Senhor, uma capacidade extraordinária de empreender e gerenciar, para que haja crescimento naquilo que o teu servo e a tua serva faz. Mas guarda o seu coração, para que o seu coração nunca esteja apegado àquilo que alcançou, senão ao Senhor que lhe fez alcançar. Eu quero, debaixo da palavra que ministrei esta noite, abençoar a tua igreja, abençoar o teu servo, abençoar a tua serva, abençoar a sua casa, abençoar a sua empresa e declarar a porta aberta. E os prejuízos que o teu filho teve, a palavra diz, a Bíblia diz: eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise. Que haja restituição, que haja restituição, que haja restauração, que haja renovo espiritual. Nós consagramos a Ti o que o Teu servo tem na mão, representando tudo aquilo que o Senhor lhe deu, e abençoamos daqui do altar, Senhor, de cima do altar. Eu abençoo, eu declaro pelo poder da Tua palavra, que aquilo que está travado seja liberado, aquilo que está bloqueado seja liberado, as bênçãos prometidas sejam alcançadas na autoridade do nome de Jesus.
I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to life.
force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.